Na aula de hoje nós vamos ver integrais de superfície. Para começar, vamos definir o que é uma área de uma superfície. Então, se nós temos uma parametrização de uma superfície com as funções x de uv, y de uv e z de uv, ou seja, eu uso uma parametrização de um domínio no R2, né, D, que vai no R3, né, por isso que aqui é o vetor R, e então fica descrito uma superfície parametrizada por U e V no espaço, onde tem aqui os vetores I, J, K. Então essa parametrização, a partir dela eu vou calcular a área da superfície que está definida dentro do domínio D. Então a área de superfície é definida como uma integral desse elemento infinitesimal de superfície ds, que é calculado da seguinte forma: você pega o elemento infinitesimal no espaço UV, que é du dv, esse dA aqui, e multiplica por esse fator de correção que é RU vetor RV, ou seja, derivada parcial de U em relação ao parâmetro U, derivada de R, da parametrização R, né, em relação ao parâmetro V. Então, isso daqui dá esse fator de correção e se vocês olharem bem, ele está ligado à área infinitesimal de um pequeno retângulo definido em cima da superfície. Então, isso aqui dá esse fator de correção de passar de dA para ds em cima da superfície. Então, a fórmula fica assim, né? É razoavelmente simples, desde que você possa calcular esse produto vetorial aqui. Então, ds é a área elementar infinitesimal sobre S, sobre a superfície R, com a parametrização RUV. Muito bem, um exemplo disso, né, para ser bem específico, vamos pegar um domínio bastante conhecido, aqui um círculo, né, em R2, e vamos definir nesse domínio essa parametrização aqui dessa superfície. Se vocês já têm conhecimento anterior, essa parametrização define uma esfera em R2. Né? O φ vai de 0 a π, o θ vai de 0 a 2π, e você tem uma esfera definida no espaço. Então, o que diz a regra do cálculo de uma área de uma superfície? Eu tenho que calcular RU por RV, que no caso aqui é Rφ, Rθ, porque as variáveis em coordenadas esféricas aqui é φ e θ. Onde A é o raio que nós estamos colocando dessa esfera, então é fixo, né? A é fixo. Então, se você deriva esse vetor aqui, você obtém, em relação a φ, em relação a θ, obtém esses dois vetores aqui, né? Eu chamo a atenção de que em outros textos, que não é o texto básico que nós usamos do Stewart, você pode encontrar esse θ e φ com os papéis trocados, né? Nada demais, então troca aqui também as desigualdades, aqui os intervalos onde vale φ e θ. Ok, então o que a gente faz com isso? Nós calculamos, como diz, um vetor normal, que eu chamei de n grande, e daqui a pouco nós vamos definir um n pequeno, que é esse vetor n grande dividido pela norma dele, né? Então, você tinha que calcular a norma do vetor. Então, você calcula o vetor, o produto vetorial de Rφ por Rθ, está aqui, calcula a norma, e a norma ficou bem simplesinha, né? A quadrado seno de φ. Coloca isso aqui na fórmula, e você tem, então, integral sobre D de uma função agora que nós já sabemos calcular, que é uma integral de uma função de duas variáveis, né? Φ e θ, nesse domínio que foi dado aqui. E aqui estão os intervalos, né, os extremos da integral relativo a esse domínio aqui. Integra isso aqui facilmente, uma integral fácil de calcular, dá 4πa2, como devia ser, né, a área da esfera de raio A, tá certo? Então A é constante aqui, por isso que não tem dr aqui, né, R, dr, né, R, dr, não tem, R é constante, então só tem dφ e dθ, o raio aqui é constante igual a A. Tem muito mais parametrizações do que a gente possa imaginar. Então, nós temos que fixar algumas, né? Aqui, por exemplo, nós utilizamos coordenadas polares, mas, desculpe, esféricas. Aqui, nós vamos trabalhar com outro tipo de parametrização. Quando uma função é dada como z igual a f de xy. Então, x e y são parâmetros independentes e z é função de xy e define uma superfície no espaço. Aqui nós procedemos do mesmo jeito. O r de x aqui
né, é x, y e f de x, y, né, os vetores, né, xi mais yj mais f de xy, k. Então, como é que faz a derivada? dx dx, né, na direção y, é 1. dy dx, né, é 0. Então, aqui aparece 1 e 0j, e aqui aparece a derivada de f, porque é z, em relação a x, na direção k. A mesma coisa para ry, né? dx dy, aqui a hora que você vai derivar dx em relação a y, dá 0. Aqui dá 1, dy dy, e aqui dá a derivada parcial de z em relação a y, que é df dy. Então, é fácil usar essas coordenadas, você calcula o rx e o ry, né, as derivadas parciais desse campo vetorial aí. E agora o que a gente tinha que fazer? Fazer o produto vetorial. Então, simplesmente pega esses dois vetores, calcula o produto vetorial deles, que dá esse vetorzinho aqui simpático, e calculamos a norma dele. A norma dele é 1 mais dz dx ao quadrado, corresponde a essa parte aqui, dz dy, que corresponde a essa parte, e esse 1 corresponde à parte de k. Então, a área da superfície é a integral de ds, que é a norma desse vetor aqui, né, o produto vetorial, vezes dA. Então, a fórmula geral fica desse jeito, né? Você pega dz dx, dz dy, coloca nessa raiz quadrada aqui e integra em dA. Agora, qual dA que nós vamos usar vai depender de quem é o domínio. Pode ser coordenadas polares, esféricas, né? Ou cartesianas, desculpa. Então, por exemplo, vamos pegar z igual a f de xy, raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado, dentro desse círculo aqui de raio 2. Então, o que acontece? Aqui está a fórmula geral que nós já vimos, dz dx e dz dy, quando somados, dá 1, pode fazer as continhas aqui, então dá exatamente o valor 1, então aqui dá raiz de 2. Então, a integral fica simplesmente a integral sobre esse domínio 2, raiz de 2dA, que é uma integral dupla que a gente já está acostumado a fazer. Agora é só usar quem que é o domínio, que um domínio é um círculo de raio 2, então r vai de 0 a 2, θ de 0 a 2π, coloca aqui, né, essa integral aqui a dupla aparece como duas integrais iteradas e usa claramente coordenadas polares para poder fazer essa integral, dá 4π raiz de 2. Bem simples. Agora, a ideia é como fazer integral de superfície. Vejam bem, quando foi calculada a área, essa função que estava aqui era 1, porque era integral dupla sobre S de ds. Agora nós queremos fazer uma integral que tem uma função qualquer aqui, né? Que seja, claro, diferenciável e tal. Mas eu quero mostrar assim, essa integral aqui nada mais é do que uma soma de rima, igualzinho nós tínhamos em dimensão 1. Então, aqui tem o valor da função calculada num ponto, dentro de um elemento, né, infinitesimal de área, vezes a pequena área elementar. Então, essa integral aqui é o limite dessa soma de rima aqui, né? Então, a ideia é, uma vez que isso aqui está bem definido, né, esse limite está bem definido, você consegue calcular o valor dessa integral aqui. Então, novamente, por causa que você está integrando sobre uma superfície, você precisa de uma parametrização. Então, em geral, nós temos uma parametrização x de uv, y de uv, z de uv, né, que vai dar a parametrização da superfície, e nós vamos injetar isso aqui, né, e calcular ds com essa parametrização. E aí a gente calcula a integral, sem precisar passar claramente pelas somas de rima. Então, vamos lá, dar um exemplo, né, ou andar um pouco mais. Você tem R e o V dado por essa parametrização aqui, né? Então, a integral de superfície sobre S, né, essa integral de superfície, que é o que nós queremos calcular aqui, você faz a função f, né, composta com a parametrização R e o V, então, no fundo, essa função aqui fica uma função de UV, vezes o elemento ds de área que tinha anteriormente. Lembrando que quando você está calculando a área, essa função aqui é constante igual a 1, né? Essa função aqui. Então, quando uma função não é constante, você tem que compor a função f com a parametrização R e o V. Então, em geral, essa integral de superfície fica escrita assim. Aqui a combinação de f, né,
composta de f com a parametrização, vezes o elemento de superfície RU, vetor RV, DU, DV. Um exemplo razoavelmente simples, vamos pegar essa parametrização aqui, né, de um paraboloide, UV, e aqui Z é U quadrado mais V quadrado. Então, x é igual a U, y igual a V e Z igual a U quadrado mais V quadrado. E eu quero restringir isso, de novo, a um círculo, para fazer uma conta simples, U quadrado mais V quadrado menor ou igual a 1. Então, um círculo de raio 1. Né? E eu quero calcular a massa de uma placa que tem, né, uma densidade ρ de xyz com esse formato, né, 1 mais 4x quadrado mais 4y quadrado, né, 1 sobre isso aí. Eu tenho essa densidade aqui, né, da placa, né, então a densidade seria massa por unidade de superfície, né. Então, você tem esse paraboloide definido aí e eu quero calcular a massa dessa placa em formato de paraboloide. Então, o que dá? A massa é a densidade integrada sobre a superfície, então é ρds. Então, o ρ, combinando com a parametrização UV, fica um ρ de UV, vezes esse elemento de área aqui, né, RU, RV, DU, DV. Então, eu calculo, tendo a parametrização, né, U quadrado mais V quadrado, eu calculo a derivada de R em relação a U, derivada de R em relação a V, que estão aqui, 1, 0, 2U, 0, 1, 2V. Faço o produto vetorial e calculo a norma, que está lá. Né? Essa norma é bastante simples. Então, a hora que eu coloco esses valores aqui, né, o ρ de UV, veja que ρ de UV combinado com essa função aqui, vai dar exatamente essa parte aqui, né? Porque aqui era x e y, e x é U e y é V. Então, isso aqui vai dar 1 mais 4U2 mais 4V2, vezes essa raiz quadrada, que é o módulo do produto vetorial, DU, DV. Certo? Então, nós temos que fazer essa conta. Agora caiu numa integral usual, de integral dupla, né? Sobre esse domínio aqui. Então, nós temos que ver a geometria do domínio. Como ele tem um domínio, é um círculo, eu escrevo U como R cosseno θ, V igual a R seno θ, DU, DV vai ser R dr dθ. E aí essa integral aqui, fica escrito dessa forma. 1 mais 8R2, né? R dr dθ, é só fazer as continhas com essa, substituindo aqui R cosseno θ, R seno θ, você vai encontrar isso aqui, essa integral dupla. Fazendo uma pequena transformação de variável, t igual a 8r quadrado mais 1, essa integral é facilmente resolvida e dá π sobre 2. Certo? Então, a ideia é cair em integrais, né, sobre domínios que possam ser transformados em integrais duplas usuais. A ideia é essa. Então, agora, um outro cálculo, vamos supor que a S seja o gráfico, né, x, y, z de x, y. Então, a integral da fxyz ds com xy aqui, você tem esse fator aqui, né, que nada mais é do que o RU vetor RV, né, o módulo do RU vetor RV, nas coordenadas, na parametrização x, y e z de xy. É só fazer as continhas, você encontra isso aí, né? Então, vamos pegar um exemplo também, se você tem que calcular essa integral, onde z de xy é x mais y. Então, isso aqui é um retângulo, né, que você vai calcular, e a função que eu quero calcular, a integral, é xyz. Então, como é que fica? F de xyz ds, é isso que eu quero calcular. Então, aqui o z é função de xy, e aqui tem o ds. Certo? Então, se você fizer o cálculo do ds aqui, você vai encontrar raiz de 3 dx dy, tá certo? Razoavelmente simples de calcular. Esse raiz de 3 aqui é exatamente a norma de Rx vetor Ry, no sentido de derivada, R derivada em relação a x, vetor R derivada em relação a y módulo. E aí o dx dy é o normal.
Então, o que acontece? Dentro daquele domínio aqui, essa integral fica escrita assim, o raiz de 3 sai para fora, aqui você substitui o x, y, z, mas z é x mais y, então a integral fica escrita assim, aí é uma continha bastante simples, você chega em raiz de 3 sobre 2, certo? Então, são parametrizações diferentes, dão maneiras de você calcular áreas, né, de formatos diferentes. Se você poderia ter feito esse cálculo com outro tipo de coordenada, mas daria a mesma coisa. Acontece que para um domínio desse tipo, é muito mais fácil fazer a integral desse jeito do que, talvez, com coordenadas polares, por exemplo, ficaria muito complicado. Agora, a ideia é fazer o que nós fizemos de integral de superfície em relação a uma função, a ideia é como é que eu faço integrais com campos vetoriais. E a ideia é usar um campo vetorial muito particular, que é o vetor normal à superfície, e fazer um produto interno desse vetor normal com o campo vetorial que você quer. Ora, quando você faz um produto vetorial, não, produto escalar. Quando você faz um produto escalar de um vetor por outro vetor, te dá um escalar. Ou seja, se minhas funções vetoriais, o vetor normal e o vetor que eu estou tomando, são funções vetoriais e eu faço o produto escalar, eu vou obter uma função. E aí você integra a função. Então, eu vou dar o detalhe de tudo isso que eu falei agora. Começa o seguinte, você tem, sobre cada superfície, que é suave, ou seja, é definida por funções diferenciáveis, tudo certinho, você tem um campo de vetores que é normal à superfície em cada ponto, porque em cada ponto você vai ter o vetor tangente, o plano tangente, e o plano tangente tem um vetor normal. Então, em cada ponto aqui você tem um vetor normal. Se você tem a parametrização, esse vetor normal é dado exatamente pelo produto vetorial das derivadas das linhas coordenadas, por exemplo, RU e RV, ou Rφ, Rθ em coordenadas esféricas. Então você tem para cada ponto da superfície um vetor, então isso define um tipo de um campo vetorial, né, intrínseco da própria superfície. Tá certo? Então uma superfície é dita orientada se esse vetor normal você pode passear com ele continuamente em cima da esfera, e tá certo? E você não tem ambiguidade, porque se você for para lá e voltar, não importa como você volta, quando você volta, o vetor continua sendo o mesmo, na mesma direção. Se a gente está falando que uma superfície é orientada, se tem um campo de vetores bem definido assim, em cada ponto só tem um único vetor normal, né, é porque existem superfícies que não são não orientadas. Então, a superfície não orientada é a chamada faixa de Möbius, que é uma faixa que, se você, uma tira que em vez de você colar como um cilindro, você cola em reverso, se você der uma volta com um vetor ao redor dessa faixa, ele vai estar apontando numa direção quando você sai, e quando você dá a volta ele vai estar apontando ao contrário. Então essa superfície é chamada superfície não orientável, e é um exemplo muito comum, né, devido a Möbius, e é um contra-exemplo excepcional de superfícies não orientáveis. Então, esse tipo de superfície nós não vamos trabalhar. Nós vamos trabalhar só com superfície onde tem um vetor normal bem definido em cada ponto. Então, se você tem uma parametrização z igual a um g de xy, o vetor normal, né, a superfície, nós já vimos isso, é dado por essa derivada aqui de g em relação a x, y e k, dividido pela sua norma. Né? Dividido pela sua. Então, ele é um vetor normal n pequeno e a norma dele é 1 agora, porque eu dividi aqui pela norma. Então, é um campo vetorial normal unitário que nós precisamos aqui. Então, esse vetor, para cada superfície, só existe um campo associado a ele, né, dessa forma. A gente diz que tem uma orientação. Então, se você tem um campo de vetores normais bem definidos, nós dizemos que a superfície é orientável com aquela orientação. Então, um campo de vetores normais define uma orientação da superfície. Então, como é que se pega esse vetor normal? É simples, você pega as linhas coordenadas, como nós já fizemos, faz as derivadas parciais, que são esses vetores RU e RV, e divide pela norma. Faz o produto vetorial, divide pela norma do produto vetorial. E quando você divide pela norma, isso aqui é um vetor fica unitário. Né? E é ortogonal à superfície, porque ele é ortogonal ao plano tangente à superfície, como nós
já vimos antes. Então, um exemplo, campos vetoriais normais, deixa eu pegar aqui. Por exemplo, uma esfera. Uma esfera, eu tenho um campo definido, em cada ponta eu tenho um vetor que está apontando para fora. E essa é uma orientação da esfera. Então, a esfera é uma superfície onde tem um campo de vetores unitários e normais, tudo mais. Que vetor unitário você pega? Se você define uma função de uma maneira f de x, y, z igual a zero, então é uma função implícita, né? Define implicitamente z como função de x, y, mas dessa forma, um vetor normal é exatamente o gradiente de f dessa função aqui dividido pela norma do gradiente. Certo? Então, a integral de superfície, eu disse que a gente tinha que obter uma função aqui. Então, a ideia é fazer o seguinte, eu pego o vetor, né, o campo vetorial que eu estou querendo calcular, faço o produto escalar por esse vetor normal, né, como eu estava dizendo, esse campo vetorial, isso aqui dá uma função. E agora, essa função eu integro em relação a S, como eu fiz com a integral anterior, f de x, y, z ds. Então, a ideia é obter uma função aqui, ó. Como eu tenho dois campos vetoriais, eu faço o produto interno e obtenho um escalar, uma função escalar. Esse tipo de integral, uma das interpretações da física é que é o fluxo do campo F, em cima da superfície S. Então, por exemplo, esse exemplo aqui, vamos calcular o fluxo do campo vetorial constante. Vamos pegar um exemplo bem simples, o campo ABC, AI, BJ, CK. E a minha superfície é definida assim, uma esfera de raio R2 grandão. O gradiente, claramente, é 2x, 2y, 2z em IJK, e a norma desse gradiente é isso ao quadrado, que dá 2r. Extrai a raiz quadrada da 2r. Então, o vetor normal é isso aqui dividido por isso aqui. O gradiente dividido pela sua norma, se obtém esse campo, né, normal, a esfera. E agora a esfera, eu posso fazer as contas em qualquer coordenadas. Eu vou usar as coordenadas usuais da esfera, que é as coordenadas esféricas, né, de φ de 0 a π, θ de 0 a 2π. Aqui está a parametrização, com uma esfera de raio R. E agora eu faço essa integral, f escalar ds, a gente coloca esse vetor ds como sendo o escalar ds vezes n. Então, duas maneiras de representar, mas a conta é feita assim, ó. Primeiro faz o produto escalar, depois integra em S. Então, fazendo o produto escalar desse vetor n, né, por ABC, você obtém A sobre R, x, B sobre RY, C sobre RZ. Pronto, isso aqui ficou uma função para você integrar sobre ds. Então, isso aqui vai dar A sobre S, separando as integrais, dá isso aqui. E veja, agora você tem que calcular cada uma dessas integrais normais. Mas, se você fizer essa conta, x ds em cima da esfera, tanto y como o z, dá zero. Cada uma dessas partes aqui. Portanto, a integral dá zero. O que mostra que se você tem uma esfera e você faz um fluxo constante passando pela esfera, o que entra, sai. Então, o fluxo é zero. O que entrou, saiu. Tá certo? Então, isso aqui é um tipo de lei de conservação, né, que dá o fluxo. Se você tivesse uma fonte dentro da esfera, esse fluxo daria diferente de zero. Mas como o campo ABC, que é constante, ele entra dentro da esfera e sai. Então, aí a integral é zero, como tinha que ser. Então, essas são maneiras de você calcular a integrais de superfície, e outras coisas mais importantes e mais bonitas vão aparecer, como o teorema de Stokes e o teorema da divergência. Obrigado.